Bom, primeiro, antes de montar a prancha da criança, né, montar os cartões dela, eu utilizo um protocolo para poder estar fazendo uma avaliação de como que acontece essa linguagem dela, junto com o fono, ou até mesmo através do relatório dessa criança, através da minha observação. Vamos supor, como que ela se comunica, quando que ela se comunica, quais são os desejos de comunicação que ela tem nesse ambiente escolar, né? Converso com os pais também, se ela já pronuncia algumas palavras, quais são as palavras que ela já pronuncia, né? Até porque às vezes a gente fica assim, então a comunicação alternativa ela vai ser só para a pessoa que não se comunica ou aquela que se fala um pouquinho a gente pode estar utilizando? Sim, gente, todas as pessoas que têm uma dificuldade de comunicação, o ideal é que ela utilize uma comunicação alternativa para estabelecer essa comunicação, para ela entender esse mundo. Então, a primeira coisa que eu faço, o meu aluno ele tem que se entender, ele tem que entender o eu, né? Então, ele tem que entender esse processo de sala de aula, ele tem que entender a questão dos comandos que ele vai receber em sala de aula, dos pedidos que ele pode fazer em sala de aula. Isso tudo a gente tem que arquitetar, né? Para fazer junto com ele, eu faço através desse protocolo, vou anotando tudo, como que ele me pede, se ele já fala algumas palavras, para poder também crescer esse relatório e colocar as minhas metas também, né? Meus objetivos e as minhas metas enquanto professora para o desenvolvimento dele também. Então, como que o Livox me auxilia? Primeiro que, vamos supor, na versão profissional, eu consigo colocar, né, o perfil de todos esses meus alunos. Então, cada aluno meu vai ter um perfil, cada paciente pode ter um perfil, né? E dentro desse perfil eu vou ajustar de acordo com as necessidades dele. Isso é o único do Livox. Se eu estou atendendo aqui um menino, vamos dar um exemplo aqui, uma criança que eu estava atendendo que ele é autista, e ao ver a comunicação alternativa trabalhando com o PECs, primeiro passava todos os cartõezinhos, né? E quando eu coloquei o Livox, tecnologia, na hora que ele toca, fala aquilo que ele tocou, né? Vamos supor, na questão do sim, do não, na hora que ele toca, falou sim, então ele adorava aquilo, ficava apertando o sim e o não o tempo todo. E é uma criança também que não entende a comandos ainda. Então veja essa situação, uma criança que não entende comandos e que fica apertando toda hora. Como que eu vou fazer para ajustar? Então o Livox tem os parâmetros, nesses parâmetros permite que eu ajuste essa ferramenta para que ele consiga utilizar e não aconteça isso. Como? Eu vou ajustar os segundos para o próximo toque dele. Então, na hora que ele estiver tocando lá, isso vai ser ajustado, né? Então, aí facilitou a compreensão dele também, porque no momento que eu pedi atenção para poder mostrar o sim e o não para ele, ele conseguir compreender, até mesmo na prancha de comunicação dele, né? Outra coisa que o Livox auxilia muito, essa questão dos parâmetros, eu poder estar ajustando o número de colunas de linhas que vai aparecer, ou seja, o número de cartões que vai aparecer na tela para ele ali, a velocidade da voz, né? O tamanho das letras, se vai colocar preto e branco ou não, né? Isso também é interessante porque tem muitos alunos com baixa visão. E tem vários outros itens que eu posso ajustar para estar atendendo e não ter barreiras na hora que eu for ensinar para ele, né? Isso auxilia muito. E tem a questão da consciência dos sons, que é algo que é fantástico, que na hora que eu monto um cartão ele consegue ter essa consciência fonológica, começa a reproduzir aquilo que nós estamos colocando, né? Pouco tempo atrás eu tive na PAI de Pará de Minas e lá eu tive depoimento de uma professora que estava trabalhando com autista não verbal e ele começou a pronunciar utilizando o Livox. Ela começou a utilizar o sim e o não com ele, né? E essa questão do sim e do não é muito legal, gente. Por quê? Quando a criança, principalmente a criança que não tem a questão do comando ainda, né? Ela não entende essa questão do comando ainda. Primeiro que você pode estar entendendo muitas das coisas que ela vai falar para você, e se ela não entender essa questão do comando nem do sim e do não, você pode estar mostrando para ela com coisas concretas, né? Vou dar um exemplo que eu fiz uma vez com um aluno. Eu coloquei o alfabeto, eu coloquei o Livox para ele estar colocando para mim lá sim e não. Então, ele gostava muito de alfabeto, ele era muito focado naquilo, na questão do alfabeto. Então, ele colocava todo o alfabeto dele ali. E aí, na hora que ele estava organizando, ele não olhava para mim. E eu comecei a chamar a atenção dele com o Livox. Porque se eu mostrasse um cartãozinho para ele de sim, não, ele não estava me dando confiança. Mas quando eu coloquei o Livox, apareceu a letra A, é a letra A que a gente vai colocar aqui agora, sim ou não? Aí eu mesmo fiz a princípio, coloquei sim, a letra A que a gente vai colocar aqui agora. É a letra D? Não, não é a letra D não. Não é a letra D. Ele mesmo começou a fazer depois sim e não. E agora ele já fala o sim ou não.
que é algo que foi parecido com esse relato que eu vou falar da professora Rita, né? Ela começou a utilizar o sim e o não, perguntando o que ele gostaria de fazer nesse momento, sim, não. A princípio ele respondia de forma desordenada, agora ele já consegue responder o sim e o não. Depois ela trabalhou o teclado virtual do Livox também, para ele fazer esse reconhecimento de letras. Ele começou a escrever o nome dele, que ele tinha muita resistência a pegar no lápis, já estava com 9 anos, não pegava no lápis ainda. Então ele começou a ser alfabetizado com a Livox e começou a pronunciar também, né? Se ele colocava o D do nome dele, que é Derek, aí ele colocava o D, escutava o D, ele começou a reproduzir D. E hoje ele fala o nome dele, fala o nome de algumas coisas que ele escreve nesse teclado virtual, né? Então, ou seja, o progresso que a gente consegue com essa ferramenta, ele é gigante, que é uma ferramenta muito interativa, né? Para se comunicar e para a questão da alfabetização também. Eu vou mostrar algumas telas, né, dessa ferramenta para que vocês possam compreender isso que eu estou dizendo a vocês. Bom, essa aqui é a tela inicial do Livox, né? Meu perfil é profissional, então tem vários usuários aqui, né? São usuários fictícios, por causa do direito, né? Para não expor nenhuma criança também. Eu vou no perfil aqui da Maria Isabel. E quando eu começo a trabalhar, a primeira coisa que eu faço, né, é ir nas configurações. Nessas configurações aqui eu tenho os parâmetros. Aqui que eu faço os ajustes necessários. O número de linhas e colunas, né, que vai implicar no quê? O número de cartões que vai aparecer aqui no perfil da Maria Isabel, a velocidade da pronúncia também, o tamanho do texto, se eu vou querer que apareça em alto contraste, preto e branco, para pessoas que têm baixa visão, né? Então isso aqui tudo eu posso estar fazendo os ajustes. Se a pessoa tem algumas limitações motoras, eu posso estar ajustando aqui também. Então, ou seja, eu vou configurar aqui primeiro para que ela possa utilizar. Então, voltando aqui à parte inicial, a partir do momento que eu já configurei, eu começo a trabalhar esse sim e não com ela aqui. Essa questão de comando, né, que é muito importante você estar trabalhando com o sujeito para que ele consiga entender e também se expressar através do sim e do não. Aqui também no teclado virtual, ele é muito legal você estar trabalhando com a criança, porque ela começa a ter a consciência dos sons das letras. Se você colocar uma letra aqui e pedir para falar imediatamente, ela vai ser pronunciada. E se ele quiser colocar sentenças aqui também, da mesma forma. E aqui, vou voltar nas configurações só para vocês terem uma ideia, que é aqui que eu edito as telas e crio as telas para a Maria Isabel, né? Então, eu vou lá no perfil dela, só para que vocês possam visualizar o perfil da Maria Isabel, o que eu coloquei. Então, aqui umas questões de comunicação, o oi, né? O mais a dizer, eu coloco algumas coisas que ela gosta de fazer, algumas perguntas que ela pode vir a fazer também. Eu trago sim ou não aqui também para ficar de uma forma direta para ela, as questões que ela quer, que ela pode vir a querer dentro da escola, né? Então eu coloco algumas coisas aqui que ela pode vir a pedir. E outra coisa também, interessante a gente trazer as fotos reais desse ambiente escolar, a questão do material escolar também, né? As ajudas que ela pode pedir, como que ela está hoje, ela pode se expressar também. Aqui conhecendo os amiguinhos, eu posso colocar fotos dos amigos dela também, né? Fazer até uma questão de chamada com eles ali para ir acompanhando. E posso colocar também dentro de cada cartão desse aqui quesitos para alfabetização da criança.